A relação entre ciência e religião remonta à antiguidade. As críticas de ambos os lados sobre o que é real são feitas até hoje. A ciência tenta explicar as coisas do mundo como a origem da vida, por exemplo. A religião aponta para uma explicação divina, sobrenatural, que transcende o conhecimento humano. A discordância entre ciência e religião é algo normal, certo? Mas e se a ciência e a religião concordassem que Adão e Eva realmente existiram? Para alguns especialistas, é possível provar cientificamente que Adão e Eva habitaram este mundo. E se for verdade? Bem, eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você deve estar se perguntando: com que diabos a ciência pode provar que Adão e Eva realmente existiram? Será que encontraram fósseis ou provas científicas que podem provar isso? Pois bem, a ciência e a religião concordam que Adão e Eva realmente tinham existido, mas não da maneira como vocês estão pensando. Mas vamos direto ao assunto. Na versão narrada, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, Adão e Eva são um casal que nasceu nos primórdios da humanidade. Na verdade, eles foram os primeiros humanos a habitarem este planeta. Tudo começou quando Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia um broto, um arbusto ou qualquer tipo de vida. Deus, com toda a sua engenhosidade, fez chover na terra e irrigou o solo. Porém, como não havia ninguém para cuidar de sua obra, ele então resolveu formar o homem do pó da terra e soprou de suas narinas o fôlego da vida. E assim nasceu o homem. Depois disso, Deus colocou o homem para cuidar do que tinha plantado, o famoso Jardim do Éden. Lá, Deus fez nascer do solo todas as árvores, todos os tipos de plantio, principalmente as que eram boas para dar alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden havia um rio para alimentar o jardim, que depois se dividia em 4. O homem criado por Deus, que se chamava Adão, foi colocado para cuidar e cultivar a sua obra. Deus então disse a ele: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vendo aquele homem cultivando toda aquela terra sozinho, com vários animais do campo e aves do céu, Deus percebeu que o homem precisava de alguém que o auxiliasse. Então, quando Adão caiu em um sono profundo, Deus tirou dele uma costela e fechou o lugar com carne. A partir dessa costela, Deus criou a mulher, levou até o homem e disse: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Segundo as Escrituras Sagradas, o casal era imagem e semelhança de Deus e Eva tinha o papel de auxiliar o homem. Porém, um certo dia, Eva foi seduzida pela serpente falante e cometeu o erro de comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva também ofereceu a mesma maçã a Adão, que acabou comendo a fruta. Isso propiciou distinguir o bem e o mal e conquistar o livre-arbítrio, o poder de escolha. Depois disso, a humanidade herdou o pecado original, supostamente cometido por Adão e Eva. Eles foram condenados à imperfeição, à morte e à busca de redenção. Essa é a história que os religiosos acreditam, até porque está escrito na Bíblia. Mas como a ciência pode acreditar nessa história envolvendo uma serpente falante e o mundo sendo criado por um ser sobrenatural? Na verdade, estudos científicos afirmam que Adão e Eva realmente existiram, mas não como vocês estão pensando. Então se preparem, pois agora eu vou apresentar para vocês uma possível explicação para a existência de Adão e Eva segundo a ciência. Será que quase toda pessoa deste mundo pode ter origens em um homem que viveu há cerca de 135 mil anos atrás?
Segundo uma pesquisa feita há alguns anos, 2 pessoas que viveram neste mundo podem ser consideradas o Adão e a Eva da ciência. Essa teoria vem de uma análise mais completa do cromossomo sexual masculino, ou melhor, do cromossomo Y. Os resultados dessa análise derrubaram pesquisas anteriores, que sugeriram que o ancestral mais comum do homem viveu cerca de 50 a 60 mil anos atrás. Mas mesmo tendo vivido do mesmo planeta, o antigo Adão e a antiga Eva nem chegaram a se conhecer, muito menos deram origem a outros seres. Mas como é que esse estudo chegou a essa conclusão tão confusa? Bom, eu vou tentar explicar para vocês com o máximo de detalhes e da forma mais clara. Os pesquisadores creem que os humanos modernos deixaram a África entre 60 mil e 200 mil anos atrás, considerando que a mãe de todas as mulheres, no caso a Eva, provavelmente emergiu da África Oriental. Como muitos de vocês devem saber, o cromossomo Y é passado de forma idêntica de pai para filho, correto? Isso levando em conta que algumas mutações ou mudanças pontuais no cromossomo sexual masculino podem traçar a linhagem masculina de volta ao pai de todos os seres humanos. Porém, o DNA da mitocôndria, uma das organelas celulares mais importantes e extremamente relevantes para a respiração celular, é transportado para dentro do óvulo, fazendo com que apenas as mulheres o transmitam para os seus filhos. Portanto, o DNA que fica escondido dentro da mitocôndria pode revelar a linhagem materna da antiga Eva. Carlos Bustamante, geneticista da Universidade de Stanford e coautor do estudo, acha que, com o tempo, o cromossomo masculino ficou cheio de trechos duplicados e desordenados de DNA. Você ainda está confuso? Ok. Eu vou tentar explicar de uma forma ainda mais clara. O estudo indica que essa mulher viveu entre 99 mil e 148 mil anos atrás. O homem viveu entre 120 mil e 156 mil anos atrás, ou seja, essas figuras nem chegaram a se conhecer e muito menos viveram na mesma época. De acordo com a ciência, mesmo que esse homem e essa mulher não tenham tido filhos, através dos milênios, eles tiveram a sorte de passar partes específicas de seus DNAs, como o cromossomo Y, que determina o sexo masculino, e o genoma mitocondrial presente nas mitocôndrias, as usinas de energia das células, que é transmitido de mãe para filho. Conhecidos como Eva mitocondrial e Adão cromossomial Y, dos quais alguns genes podem ser encontrados em toda a humanidade atual. Eles vieram desse homem e dessa mulher. É claro que nós, humanos, tivemos outros ancestrais, mas eles não tiveram a mesma sorte de terem seus genes passados para a frente e acabaram desaparecendo por causa da seleção natural, ou mesmo de um processo conhecido como deriva genética, que provoca a modificação do DNA dos humanos com o passar do tempo. E aí, deu para entender a história do Adão e Eva da ciência? Bom, agora eu vou explicar como eles chegaram a essa conclusão. No estudo, os cientistas fizeram comparações entre sequências do cromossomo Y entre 69 homens de vários lugares do planeta. Algumas dessas regiões eram Namíbia, República Democrática do Congo, Gabão, Argélia, Paquistão, Camboja, Sibéria e México. Assumindo uma taxa de mutação ancorada em eventos arqueológicos como a migração de indivíduos pelo Estreito de Bering, os cientistas conseguiram verificar que todos os homens compartilhavam um único ancestral masculino na África. Com o uso de novas tecnologias de sequenciamento genético, foi possível identificar cerca de 11 mil diferenças entre as sequências estudadas. Depois, os cientistas construíram uma espécie de árvore genealógica do cromossomo Y. Os resultados indicaram uma taxa de mutação anual no cromossomo Y, depois de serem ajustados com a ocupação humana nas Américas. Além disso,
O DNA mitocondrial dos homens, bem como amostras semelhantes de 24 mulheres, mostrou que todas as mulheres do planeta remontam a uma Eva mitocondrial. Mas será que esse estudo faz realmente algum sentido? Mesmo que os resultados sejam fantásticos, eles são apenas parte da história. Michael Hammer, um geneticista evolucionário da Universidade do Arizona, afirma que um outro estudo publicado revelou que os homens envolvidos compartilhavam um ancestral comum entre 180 mil a 200 mil anos atrás. Em outro estudo, realizado pelo grupo de Hammer, foi mostrado que vários homens na África têm cromossomos Y únicos e diversos, que remontam a um homem ainda mais antigo que viveu em 237 mil e 581 mil anos atrás. Vale lembrar que todas essas pessoas primitivas não têm nenhuma relação com Adão e a Eva da Bíblia. Eles não foram os primeiros humanos a habitarem o planeta, mas sim apenas os dois entre milhares de pessoas vivas na época com linhagens masculinas ou femininas, que continuam intactas até hoje. As outras partes do genoma humano têm fragmentos de DNA de muitos outros ancestrais, mas eles não aparecem no DNA mitocondrial ou do cromossomo Y. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que a vida surgiu a partir de Adão e Eva da Bíblia? Ou você acredita na versão da ciência? E para finalizar, quero fazer um último questionamento. E se for verdade? Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos nos próximos vídeos da Fatos Desconhecidos. Eu deixo um grande abraço para todos vocês.